Oi gente, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Eu estou gravando esse vídeo para fazer uma espécie de apresentação, uma introdução para esse pequeno estudo que a gente está pretendendo fazer em conjunto para aproveitar esse momento de isolamento social, de quarentena que nós estamos experimentando, para tentar estudar, aprender e nos desenvolvermos enquanto indivíduos. E para isso, a gente escolheu estudar uma obra que parece ser ideal para esse momento. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Mas antes disso, eu preparei um pequeno PowerPoint para a gente poder entender um pouco em que momento foi feito, quais são os objetivos e do que trata essa obra, antes de entrar propriamente no estudo de todos os capítulos, de todos os ensinamentos que estão dentro desse livro. Vamos lá então. Bom, primeiramente é fundamental que a gente compreenda um pouco de quem foi esse autor, quem foi Leon Denis e o que ele tinha para nos dizer nesse livro. Leon Denis nasceu dia 1º de janeiro de 1846 e desencarnou dia 12 de abril de 1927. Ele nasceu nessa região da França, cujo nome eu não vou nem tentar pronunciar porque tem M's e vogais demais pro meu gosto. Mas enfim, esse bigodudo aqui, dizem alguns relatos, teve contato com a doutrina espírita, teve a primeira apresentação a esse conteúdo lá na faixa dos seus 18 anos, quando ele estava assim, serelepe e feliz, vagando por uma livraria, e acabou tendo contato, encontrando um exemplar do Livro dos Espíritos. Enquanto ele folheava aquelas páginas, ele sentiu-se como se todos os anseios, todas as dúvidas que permeavam a mente dele, toda a existência dele, estivessem naquele livro. Como se ele estivesse encontrando uma coisa que ele vinha buscando, mesmo sem saber muito bem o que era, ao longo de toda a sua existência. Por isso, ele acabou integrando a espécie de segunda leva de produtores e pensadores da doutrina espírita, sendo, como nos diz Humberto de Campos, numa de suas psicografias, Leon Denis foi uma espécie de cooperador, de indivíduo responsável por dar um desenvolvimento maior para o espectro filosófico da doutrina espírita, enquanto Gabriel Delany e Camille Flammarion, que eram outros de seus contemporâneos, se centraram mais no desenvolvimento do aspecto científico da doutrina espírita. Leon Denis acabou por ter mais interesse e se debruçar um pouco mais sobre o aspecto filosófico. Prova disso são alguns de seus livros, que estão aqui nessa pequena listinha, como por exemplo o Cristianismo e o Espiritismo, Espíritos e Médiuns, o Além e a Sobrevivência do Ser, o Espiritismo na Arte, o Grande Enigma, e mesmo o Porquê da Vida. Todos esses títulos já servem para a gente ter mais ou menos uma base do que exatamente ele tratava, de quais eram os principais interesses desse autor. Ele se focou bastante nesse sentido de entender quais são as consequências filosóficas e morais da existência dessa doutrina espírita. O que esse advento do cristianismo, esse ressurgimento do cristianismo redivivo, melhor dizendo, acarretava na vida e na maneira com que a sociedade se estruturava. Mas agora vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre o livro de qual nós vamos estudar. Essa obra que vai ser o foco dos nossos estudos pelas próximas reuniões. Para entender do que essa obra se trata, é fundamental entender o contexto histórico em que ela surge. Por isso, esse Zeitgeist, que é um termo cunhado pelo filósofo Hegel, que significa o espírito do tempo, que foi uma expressão que ele criou para tentar descrever toda a atmosfera, o ambiente político, social, artístico de uma época, de uma era. Nesse sentido, essa é uma pintura que retrata a Revolução Francesa de 1848. E Leon Denis, o autor, nasceu 2 anos antes dessa revolução. Mas por que essa revolução foi escolhida? Por que ela está aqui como abertura desse Zeitgeist? Porque nesse momento, essa Primavera dos Povos, como essa série de revoluções ficou conhecida, foi basicamente a consolidação do Estado moderno, dessa estrutura política e social que é bastante influente até os dias de hoje.
Nesse momento, era como se a cada vez mais se fortalecesse e se determinasse essa espécie de secularização do Estado. Porque durante muito tempo, durante quase 1000 anos, o Estado era uma estrutura que era hierarquicamente subordinada à Igreja. A Igreja Católica dominava toda a estrutura estatal, com toda a estrutura do clero, da nobreza. Mas a partir desse momento, com o próprio surgimento da Revolução Francesa de 1789, depois a consolidação de Napoleão e todas essas pequenas crises que se decorreram, talvez não tão pequenas assim, começou a ter esse movimento de secularização e de separação do Estado e da Igreja, que se consolidou a partir dessa Revolução de 1848. Para além disso, deixa eu só tomar uma água aqui. Também tinha esse importante aspecto, que essa imagem do Dr. Manhattan olhando para o céu, eu acho que expressa bem que é o desenvolvimento das ciências, dos telescópios, dessa compreensão mais inteira do universo. Cada vez mais, as velhas crenças de que a Terra era plana, de que havia um grande globo, uma grande cúpula que cercava todo o nosso planeta, e todas as estrelas, todas essas luzinhas que recobriam o céu, eram só pontinhos de luz, nada mais, nada menos, acabou por ir se desgastando à medida que o homem descobria as ciências e as tecnologias e começava a perceber o quão grande era o universo, quão infinito era o espaço que nos cercava, e também passou a se dar conta da sua pequenez perante o todo, da sua insignificância perante todo esse vastíssimo universo. E é nesse contexto que surge uma série de maneiras de pensar, uma série de filosofias marcadas sobretudo pelo pessimismo e pelo niilismo, que acabam por mostrar essa perda de sentido experimentada pelo homem. Porque durante muito tempo, a igreja servia como um guia, como um leme para que as pessoas pudessem se guiar. Mas a partir do momento que a igreja, como foi dito na foto anterior, já não estava mais presente dentro do Estado, e a própria tecnologia e o desenvolvimento científico provava cada vez mais que o conjunto de dogmas que a igreja carregava eram incapazes e inverossímeis, digamos assim, surgia esse sentimento de essa perda de sentido, esse vazio existencial que foi muito bem expresso pela filosofia de Nietzsche, de Schopenhauer e de vários outros pensadores que são carregados por esse profundo pessimismo com relação à modernidade. E para completar essas estruturas, esses fenômenos que formavam esse zeitgeist, esse espírito do tempo, a gente tem um desenvolvimento cada vez mais acelerado das tecnologias, tanto para os meios de transporte, para as comunicações, mas também para as questões armamentícias. A estrutura bélica nesse momento, a tecnologia envolvida na belicosidade, torna-se cada vez mais avançada e cada vez mais forte. E a própria sociedade começou a experimentar um momento de profunda tensão, porque experimentava-se na viragem do século XIX para o século XX uma tensão crescente, porque cada vez mais um eventual conflito adquiriria um aspecto cada vez maior, uma dimensão quase que global, e as armas desenvolvidas e utilizadas nesse confronto serão cada vez mais mortíferas. Porque ao longo de muito tempo, os confrontos eram feitos com espadas, com arcos e flechas, com cavalos, o que ainda assim era problemático, era muito mortífero, mas não se comparava à letalidade de uma metralhadora, que era alguma das tecnologias que surgiram nessa época. E todas essas tensões acabaram por causar a Primeira Guerra Mundial, o conflito mais mortífero que o homem já tinha visto até aquela época. E esse livro foi escrito alguns anos antes dessa grande guerra eclodir, mas já se percebia no ar, desde a época em que foi escrito, esse crescimento de tensões, essa incerteza de um conflito inevitável que estava por vir. Agora que a gente já deu esse contexto, a gente já pode começar a se debruçar sobre exatamente do que trata esse livro e qual é o seu propósito. Bom, o livro foi escrito em 1908, como eu disse, alguns anos antes da eclosão da Primeira Guerra, que foi em 1914.
é constituído de 28 capítulos. E aqui tem um pequeno trechinho que vai explicar um pouquinho dessa proposta do livro, uma pequena resenha, digamos assim. O problema do ser, do destino e da dor, do pensador francês Léon Denis, vem responder às célebres questões: quem sou, de onde vim, para onde vou, às quais a humanidade sempre buscou respostas. E parece que, por mais que esse livro tenha sido escrito há mais de 100 anos atrás, essas perguntas nunca foram tão necessárias, nunca foram tão gritantes diante de nós, não é mesmo? Parece que esse momento de quarentena, de isolamento social, acabou por reavivar essas dúvidas, esses questionamentos internos que a gente trazia. Essa dúvida de perguntar exatamente qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui e, afinal de contas, para onde eu vou depois desse momento. E eu sinto que tem um trecho nesse livro, só para dar um gostinho para vocês, para deixar vocês com vontade de estudar esse livro com a gente, que explica bastante um pouco da perspectiva, do paradigma e da literatura que Léon Denis usa para responder algumas dessas perguntas. Que é esse aqui. A alma, dissemos, vem de Deus. É o princípio da inteligência e da vida em nós. Essência misteriosa. Ela escapa à análise, como tudo o que emana do absoluto. Criada por amor, criada para amar. Tão fraca que pode encerrar-se em uma forma limitada e frágil. Tão grande que com o impulso do seu pensamento abarca o infinito. A alma é uma parcela da essência divina projetada no mundo material. Desde a hora de escurecer da matéria, que caminho percorreu para retomar o ponto atual de sua caminhada? Foi necessário passar por vias obscuras, revestir-se de formas, animar organismos que ela descartava ao final de cada existência. Como se faz com um casaco que já não serve mais. Todos esses corpos de carne pereceram, o sopro dos destinos dispersou-lhes o pó. Mas a alma persiste e permanece em sua perenidade. Ela prossegue em sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações de sua viagem e vai em direção a um objetivo grande e desejável, um objetivo divino que é a perfeição. Esse trecho é espetacular. Ele está no capítulo 9, são os 2 primeiros parágrafos do capítulo 9. E a maneira com que ele consegue destrinchar, mas ao mesmo tempo sintetizar, esse propósito da alma é simplesmente espetacular. Esse trecho eu acho que é maravilhoso, em que ele diz que a alma foi criada por amor e criada para amar. Resumindo e sintetizando o grande objetivo da alma como o amor. Agora, depois de toda essa preparação que a gente teve, a gente pode começar a analisar a estrutura desse livro. Como o próprio título diz, a gente vai tratar de 3 problemas ao longo desse livro. O problema do ser, do destino e da dor. Começando pelo problema do ser, que engloba a primeira parte desse livro. A primeira parte, intitulada O Problema do Ser, mostra o que a doutrina espírita tem a dizer sobre a morte, a evolução e a finalidade da alma, as missões e a vida superior. É interessante que ele começa abrangendo, como o próprio nome diz, o problema do ser. Aquilo que toca a nossa existência enquanto indivíduo. Questões que são inevitáveis e inerentes ao ser. A morte, a evolução, a finalidade da alma. E no finalzinho do capítulo, nesses 2 últimos tópicos, ele começa a transcender um pouco essa esfera individual. Quando ele abarca a questão das missões e da vida superior, ele começa a tocar em assuntos que, em certas partes, acabam por superar, por transbordar desse mero indivíduo. Aqui eu também coloquei essa imagem que acaba por explicar e por tentar reduzir e sintetizar esse sofrimento, essa dor que muitos de nós padecem, esse problema do ser, que é uma busca por se encontrar dentro de si mesmo, tentar se abrir e se encontrar, se revelar, abstrair essa carcaça de carne que muitas vezes nos envolve e encontrar o verdadeiro ser. Esse é uma foto
de uma exibição que um artista fez chamada The Art of the Brick, que é um conjunto de exposições feitas só com Lego. É bem interessante também, tem várias coisas bem legais. E essa primeira parte, esse problema do ser, é constituído de 12 subcapítulos, digamos assim, 12 capítulozinhos. E a própria ordem desses capítulos eu acho que revela bastante do que ele vem nos dizer. Porque mostra uma certa cronologia no funcionamento. A gente tem o problema do ser, a evolução do pensamento, o critério da doutrina dos espíritos, a natureza do ser, a personalidade integral. O que essa parte traz? Ela mostra como se fosse uma espécie de desenvolvimento do indivíduo até que ele possa chegar no nível em que a gente se encontra. Porque ele fala, por exemplo, da evolução do pensamento, da natureza do ser, desse conjunto de etapas e de desenvolvimento necessários para que a gente consiga atingir a racionalidade e as estruturas mentais e emocionais necessárias para estar onde a gente está hoje. Depois, ele vai para a alma e os diferentes estados do sono, desprendimento, exteriorização e projeções telepáticas, manifestações depois da morte, estados vibratórios da alma, a memória, evolução e finalidade da alma. Aqui, ele já começa a remontar um pouco mais do que meramente o desenvolvimento até agora. Ele fala do momento presente e da relação da alma com agora, com essa existência que a gente se encontra. Ele fala dos estados do sono, dos desprendimentos, das manifestações depois da morte, mas também da evolução e finalidade da alma. Que é esse momento, esse é o capítulo, a partir da página 127, onde se encontra aquele trecho que eu li para vocês mais cedo, que é simplesmente espetacular. Depois, a partir do capítulo 9, ele começa a abordar o que transita, o que supera a mera existência da alma. Não da alma, dessa existência carnal que a gente experimenta, dessa vida, que é a morte, a vida no além, as missões e a vida superior. Então é como se ele fizesse em 3 etapas. A primeira etapa do primeiro capítulo fala do percurso que a gente teve que fazer até chegar onde a gente está agora. O segundo fala do momento presente, dos vários processos e fenômenos que a alma experimenta no agora. E a terceira parte fala do porvir, da morte, da vida no além, das missões e da vida superior. Depois disso, a gente entra na segunda parte, no segundo problema que esse livro se debruça, aborda. O problema do destino. O que esse problema traz? Bom, na segunda parte, o problema do destino, o autor defende a ideia espírita de que a doutrina das vidas sucessivas faz parte das leis de Deus e argumenta analisando casos de hereditariedade e crianças prodígio. Nesse sentido, esse momento, essa fase do livro, tenta mostrar. A primeira parte, a gente aborda a questão da existência do ser e os vários processos que o envolvem. Na segunda, ele tenta trazer uma alternativa para muitos desses problemas através dos problemas do destino, que é entender como a finalidade. Porque na primeira parte a gente tem uma explicação do indivíduo, o que é o ser, como é que ele se desenvolve, como é que a alma se manifesta e como é que ela interage com as duas dimensões, com os dois planos, o plano material e o plano espiritual. O do destino é uma espécie de resposta a essa primeira parte, em que ele aponta como a concepção e a ideia, e a certeza, melhor dizendo, da pluralidade das existências acaba por responder essa pergunta inicial. Porque a partir das provas experimentais que ele traz, seja com crianças prodígio, com hereditariedade, ou com fenômenos mediúnicos, acaba por responder a primeira pergunta, explicando qual é o propósito da existência através da demonstração das leis de causa e efeito e da sobrevivência do ser depois da morte. Então, o grande foco do destino, prova até que ele é um capítulo um pouco menor. A ideia é conseguir provar de maneira objetiva e sistemática que a questão das sucessivas vidas, da reencarnação, não é meramente uma questão de achismo, que existem fatos objetivos capazes de demonstrar esse processo. Então, por isso a gente tem esses 4 capítulos que têm o mesmo nome, as vidas sucessivas, em que ele aponta as vidas sucessivas e traz uma das dimensões pelas quais se pode provar e se demonstrar esse processo
como a reencarnação, provas experimentais, crianças prodígio, objeções e críticas e as provas históricas. Depois, ele vem nos explicar quais são as consequências morais dessa ideia das vidas sucessivas. Explicando, certo, é como se ele dissesse, a gente explica, primeiramente, o que são essas vidas sucessivas, como é que elas acontecem, quais são as consequências, os objetivos. Depois, a gente fala quais são as consequências disso. Por que isso acontece e por que isso muda na moralidade das pessoas? De que maneira isso muda a estrutura da sociedade e a maneira com que as pessoas agem dentro dela. E é nessa tônica que a gente entra na terceira parte, nessa espécie de conclusão dessa grande obra, que é o problema da dor. Mas é interessante porque, como está escrito aqui nesse textinho, em sua terceira parte, As Potências da Alma, Leon Denis trata da questão da vontade, das realizações psíquicas, da consciência, o livre-arbítrio e o pensamento. Porque, por mais que o nome do livro seja O Problema do Ser, do Destino e da Dor, dentro do livro, no sumário, o nome dessa parte não está o problema da dor, tá As Potências da Alma. E eu achei isso muito rico, porque é como se o autor deixasse uma mensagem subliminar, assim, dizendo que o que nós entendemos como o problema da dor, como essa dor que muitas vezes abate e castiga o indivíduo, não é uma dor física como nós frequentemente experimentamos, não é meramente um ferimento que precisa ser cicatrizado ou coisa nesse sentido. É nada mais nada menos do que uma falsa percepção ou uma perda de sentido em encontrar realmente e conseguir desenvolver as potências da alma. Portanto, nesse sentido, a solução para essas dores atrozes que ferem a alma do indivíduo, esse sentimento de vazio, essa perda de sentido, fosse solucionada através do desenvolvimento e da consequência desses potenciais, dessas potências que cada alma carrega em germe. Então, por isso, inclusive, que eu escolhi essa imagem para deixar no problema da dor, porque mostra esse processo de desenvolvimento do indivíduo como cura para essas dores da alma. E o capítulo também, esse trecho, possui 7 ou 8 capítulos, que diz mais ou menos o seguinte: a vontade, a consciência, o livre-arbítrio e o pensamento. É interessante porque aqui ele não está abordando mais questões experimentais, como na segunda parte, ou tentando descrever como é que a alma atua, como é que a alma se desenvolve. Ele pega cada uma das potências da alma que ele descreve e destrincha, explicando como é que elas se desenvolvem, quais são os seus objetivos e de que maneira é dever do próprio indivíduo conseguir encontrar seus potenciais e conseguir desenvolvê-los. Porque esse, afinal de contas, é o objetivo da existência, é o desenvolvimento e o crescimento do indivíduo para poder atingir a perfeição. E depois ele conclui com o capítulo 25 e o capítulo 26, que eu acho que são, e mesmo 27 entra nesse sentido, que dizem bastante a respeito da nossa existência, esses 3 últimos, que são o amor, a dor e a revelação pela dor. Nesse sentido, é como se o amor e a dor que encerram essa parte fossem uma faca de 2 gumes, os 2 lados da mesma moeda. 2 ferramentas de educação, de processos pedagógicos e lúdicos que são apresentados para o indivíduo, a partir dos quais ele pode se desenvolver, crescer e aprender. E muitas vezes nós, nossa ignorância, nossa incapacidade de discernir, acabamos escolhendo de maneira inconsciente um ou outro, e muitas vezes mesmo confundindo os dois, sem entender muito bem o que é exatamente essa dor e esse amor. Depois, ele abarca a questão da revelação pela dor, explicando como utilizar essa dor e como evitar esses processos dolorosos, mas que são profundamente pedagógicos, para que se possa ter o que ele chama dessa revelação, desse processo de esclarecimento, de elucidação, entendendo a dor não como um processo punitivo de violência, de um Deus mau e agressivo que fere pelo simples prazer de ferir, mas sim
com um processo de esclarecimento, uma oportunidade pedagógica que nos é dada. Por fim, ele conclui com a profissão da fé no século XX. E é muito rico, porque é como se esse último capítulo, essa conclusão, fosse uma espécie de retomada, porque ele faz todo esse diagnóstico. Ele diz do papel do indivíduo, as dores que ele padece, da necessidade de se tecer um objetivo, um destino, e os potenciais para esse porvir. E conclui com essa profissão da fé no século XX, dizendo o objetivo que se atinja, um novo processo e uma nova ferramenta de desenvolvimento e de crescimento do indivíduo. É mais ou menos essa a estrutura do livro, essa maneira em que ele se desenvolve. Eu espero que eu tenha conseguido estabelecer esse convite e causar essa vontade em vocês para que a gente possa fazer esse estudo. A ideia que a gente estabeleceu é fazer ele mais ou menos de acordo com esse cronograma, para aproveitar esse período de isolamento, essa fase que a gente tem, para conseguir se debruçar um pouco mais nesses estudos a respeito dos problemas que tocam de maneira tão profunda a nossa existência e a nossa vivência enquanto sociedade e enquanto indivíduo. Portanto, como são 27 capítulos mais a conclusão, achamos por bem separar 2 capítulos por semana. Como os capítulos não são muito grandes, tem mais ou menos 10 ou 15 páginas cada capítulo, achamos que seria funcional fazer 2 capítulos por semana, iniciando no dia 8 de maio, como aconteceu na última sexta-feira, e seguindo todas as sextas-feiras a partir das 7h30 até as 8h30, às 9 horas, corrigindo. Então a gente teria 1h30 de estudo por semana para discutir, conversar e aprender um pouco sobre 2 capítulos desse livro tão rico. A ideia é fazer um estudo bastante horizontal, em que todos possam trazer novos conteúdos, agregar, para que a gente possa desenvolver esse conhecimento de maneira coletiva e ter um aprendizado bastante lúdico e divertido. Eu acho que era mais ou menos isso a proposta desse vídeo, conseguir apresentar de maneira rápida assim um pouco desse contexto geral em que esse livro surge, qual é o seu objetivo, para que a gente possa a partir disso ir conversando, e discutindo e acompanhando os estudos. Portanto, mesmo que você não tenha conseguido participar das primeiras reuniões, não tem problema, pode entrar e começar a estudar com a gente, que com certeza você vai ser de grande ajuda e vai nos auxiliar bastante na compreensão de todo esse material. Até a próxima e te vejo na próxima reunião. Tchau!